Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? E hoje a gente vai falar um assunto meio de doido, né? Vamos tentar dar aqui uma filosofada de botequim, né? Mas é um assunto que me confunde um pouco a cabeça. Vocês já se perguntaram qual que é o propósito da vida? Claro que já, né? Imagino que com certeza já deve ter refletido sobre isso, né? Eu penso que podem existir dois propósitos diferentes. Um, que é o propósito divino pela qual você existe, né? Aquele propósito que justifica a sua existência. Aquele propósito que você não sabe, né? Que é por que você está aqui, por exemplo, né? Da onde que você veio, qual que é a sua função aqui mesmo, o que que você deveria fazer, qual é o seu objetivo, né? Qual que é a sua missão. Esse é o primeiro propósito. O segundo é aquele propósito que você dá para sua vida, que é quando você dá algum significado, né? Isso que eu estou falando não é o que realmente é o que eu acredito que é, baseado aí em experiências que eu vivi, que me fizeram expandir um pouco a consciência, muita ayahuasca, alguns livros que eu li, alguns poucos livros, e me fizeram chegar a essa conclusão, né? Eu sempre me pego e reflito sobre essas questões, né? E, sinceramente, traz um pouco de confusão, né? Confusão porque é a resposta que você não vai chegar. Se você parar para analisar que você vai dar um propósito para sua vida, tá tudo certo, tá tudo ok. De repente, seu propósito é construir uma carreira, né? Deixar algum legado para o mundo. De repente, seu propósito é construir uma família e também deixar esse legado, né? Criar as próximas gerações, educar as próximas gerações. Ou de repente você vive sem propósito, não vive um dia após o outro, vive nas festas, vive com entretenimento, distração, porque você acha que não tem continuidade, que você vai acabar aqui e Zé Fini. Mas, cara, eu valorizo mais tentar entender o propósito real. Eu chamo real porque não faz sentido eu dar um propósito para minha existência. Eu tô falando eu. Não faz sentido eu justificar a minha existência e eu tentar encontrar um objetivo pela qual eu deva viver. Vamos supor, não tenho filho. Vamos supor que eu tenha. Já vi muitas pessoas falando assim: ah, eu não tinha propósito, depois que eu virei pai, eu virei mãe, isso deu um significado maior para minha vida. Eu imagino que realmente deu um significado, né? Que você vai experienciar um grau de emoção, de amor, uma vibração muito mais alta do que muitas pessoas não vão experienciar. Mas, sabe, não entra na minha cabeça, não faz sentido. O que para mim faz sentido é a gente realmente investigar e tentar descobrir o motivo pelo qual você está aqui. Imagino que algumas pessoas, né, ao longo da humanidade aí, tentaram dizer isso pra gente, mas é sempre codificado, sempre de alguma forma que é difícil de entender, né? Então os grandes mestres aí eu acho que eles tentavam passar essa mensagem, né? Então se você vê Jesus Cristo, até antes de Jesus Cristo, já tinha lá Hermes Trismegistus, aí Jesus Cristo, né? Krishna e Buda, Gandhi. Só que é difícil captar essas mensagens, né? E eu sei que a igreja tenta traduzir isso para os fiéis, né? Eu não sou muito de igreja, de religião, eu gosto de desenvolver meu lado espiritual ao meu modo, né? Sem ter que me vincular a nenhum paradigma, né? Eu gosto de ser livre para pensar e chegar às minhas próprias conclusões. E eu não li tantos livros ao longo da vida, mas li alguns poucos que me ensinaram muita coisa. E um deles é A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, né? E ela fala isso, que para você descobrir isso, você precisa silenciar sua mente e olhar para dentro, que é você se conectar com o seu lado espiritual mais para você se desprender do ego, né? E o ego aí seria essa persona, essa identidade que você carrega, né? É o meu nome, é toda a construção de quem eu sou. Então, por exemplo, eu sou o Alan, né? Eu sei quem são os meus pais, sei de onde eu vim, sei toda a minha história, eu tenho tudo gravado no meu consciente, no meu subconsciente, nada foi apagado, tá tudo aqui. Algumas coisas eu consigo acessar, outras coisas eu não consigo acessar. Eu sei que eu tenho muitos traumas para serem resolvidos, mas eu também não sei a origem dos traumas, porque muitas coisas ficam presas no subconsciente. E para você aprender e trazer essas coisas à tona,
A única forma que eu vejo de você fazer isso é quando você silencia de fato a sua mente, que é o que ela diz nesse livro, né, da voz do silêncio, para você olhar para dentro. E porque se você não consegue entender essas coisas, se você não questiona a sua existência, qual que é o sentido da vida? Né? Você foi colocado aqui, você dá um sentido, mas você não quer saber se existe alguma coisa maior, né? As pessoas falam muito de Deus, 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 mas fica uma crença. Eu tenho a percepção que fica uma crença meio vaga, né? De que as pessoas acreditam realmente em coisas que foram ditas para ela. E isso que é fé, né? Quando você crê muito em uma coisa mesmo sem saber da existência real, né? Mas imagino que poucas investigam. E eu gosto de investigar, eu gosto de me questionar essas coisas. Quando eu faço isso, me traz aprendizado, me traz entendimento não só do mundo, mas principalmente entendimento de mim mesmo, né? E mas é um caminho meio solitário, traz muita confusão, porque você não vai trazer esses assuntos à tona para falar com qualquer pessoa, né? Muitos falam que isso é o despertar espiritual, né? E de fato, voltando nesse livro da Helena Blavatsky, o que ela quis dizer é que você tem que silenciar sua mente e olhar para dentro para você conseguir se conectar com o seu espírito, né? E quando eu falo de ego, de você se desconectar do ego, é você se desconectar dessa imagem que você tem de você, né? Então imagina a seguinte situação. Isso, a gente vai dar uma viajada louca agora, hein? Presta atenção no que eu vou falar. Imagina que a gente tem aqui um robô, como se fosse um boneca inflável, super tecnológica, inteligência artificial, só que não tem nada gravado, não tem memória, não tem nome, não há nenhuma programação no robô por enquanto. Mas é um robô funcional. Só que você precisa instalar algum programa para o robô rodar. E o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o programa Alan. Né? Então eu vou pegar tudo que eu sei a meu respeito, toda a minha história, tudo aquilo que está gravado no meu consciente, no meu subconsciente, quem são os meus pais, onde eu nasci, as experiências que eu vivi, as alegrias e as frustrações, e vou gravar tudo nesse CD, absolutamente tudo. E eu vou instalar esse CD. Eu vou chamar esse CD de Ego, Ego do Alan, e vou instalar nesse boneco inflável, né? Nessa boneca virtual. Vou apertar o play e vou falar, a partir de agora, você é tudo que está nesse CD, ok? Quando você ligar a boneca, você vai começar a falar e esse boneco vai te responder como se fosse eu. Porque todas as minhas memórias estão lá, tudo que eu vivi, todas as pessoas que eu conheço, toda a minha visão de futuro, a forma que eu penso, as conclusões que eu cheguei com as experiências que eu vivi, está tudo gravado lá. E o boneco se comporta como se fosse eu, né? Então o ego seria isso, seria tudo que foi colocado nesse CD, né? Então para eu poder me conectar com o meu lado espiritual, eu teria que me desvincular dessa imagem que eu tenho de mim, né? Ou seja, pensar o que tem além do CD, né? Afinal de contas, você diz, é o meu corpo, né? É o meu braço. Se é o meu corpo, então eu não sou o corpo, né? Se é o meu corpo, é meu de quem? Tá entendendo que loucura? Se é meu, quer dizer que me pertence. Mas aonde que eu tô? Né? Tanto que você vai morrer, o seu corpo vai ficar aqui. Mas o corpo vai ficar aqui, não necessariamente você. Porque você é mais que o corpo. Né? Então o que é você? Né? De repente você é a consciência. Né? Há muitos livros aí que falam que você é a consciência. Então entende, esse tipo de questionamento. É disso que eu gosto de falar. De procurar esse entendimento para a vida. E é um caminho um pouco solitário, porque poucas pessoas falam disso, né? Acho que a maioria das pessoas não estão interessadas, vai sair como um papo de louco, mas é um papo de louco, né? Mas o que seria do mundo se não fosse os loucos, né? Acho que eu ficaria preocupado se eu fosse normal, né? Porque ser normal, ser medíocre sem teor pejorativo aqui, né? O que eu quero dizer com medíocre é você ser a média das pessoas, e a média das pessoas a gente sabe que é baixa. As pessoas querem viver completamente presas. E quando você fala disso de Matrix e de você aprisionado na ilusão, é justamente isso. É nessa ilusão, nessa construção do ego, né? Você se desprender dessa realidade e tentar descobrir. Muitas pessoas usam de outros meios para poder tentar investigar isso, né? Cogumelo, LSD, cannabis.
E porque aquilo ali, apesar de ser de uma forma meio artificial, vai te provocar uma expansão de consciência e assim muitos estudos, muitos mesmo, falando do uso de LSD, de cannabis e de cogumelo para a evolução da mente, né? Então, basicamente era isso. Hoje foi um dia bem curto, só mesmo para dar essa filosofada aqui de botequim com vocês, para provocar essa ideia, né? Sei que muitos de vocês podem não ter pensado isso e muitos de vocês, espero que ajude, vão começar a questionar agora, né? Acho que vale a pena o questionamento, né? Eu ficaria muito frustrado se eu tivesse uma experiência que em carne e osso e eu não tivesse me dado o trabalho de tentar descobrir qual é o propósito original pela qual eu existo, né? A gente sabe que a gente vive num grande teatro, o mundo que a gente vive, absolutamente tudo é manipulado, as histórias que contam pra gente, tudo tem um dedinho do ser humano, e a gente sabe que o ser humano é corrompível e corrupto, e gosta muito de poder, manipulação, status, e são eles que nos governam, né? Então por que que a gente deveria acreditar realmente em tudo que eles falam, né? Então por isso que eu gosto de pensar, eu gosto de analisar os fatos. Eu não sou bíblico, mas eu acho que tem uma frase na Bíblia que diz que analise todas as coisas, retenha o que é bom. Não sei, eu ouvi essa frase em algum lugar. Não sei nem se é da Bíblia, né? Eu já li a Bíblia lá há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, mas de lá pra cá nunca mais li, né? Mas então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou, se é assunto de louco, se você também se questiona sobre essas coisas, se você já usou alguma dessas substâncias que eu falei, né? Cannabis, LSD, cogumelo, se faz sentido mesmo pra você, se não faz. Conta aqui pra mim sua experiência, de repente eu consigo aprender também alguma coisa com o que você tem pra dizer. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!